Olá, boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês 1 Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Infelizmente, os filhos de Samuel fizeram como os filhos de Eli, não seguiram o exemplo dos pais, infelizmente. Eu vou falar um pouquinho também agora sobre as tradições, preservando sua herança. Muitas culturas criam e observam tradições para comemorar e preservar algo importante em sua história. A Bíblia é fonte de várias tradições. Uma delas se refere ao conceito do concerto feito por Deus com seu povo para protegê-lo e sustentá-lo. Uma parte considerável da lei é relacionada a costumes ou tradições pessoais, familiares e sociais. Por exemplo, é uma referência aos filactérios, pequenos recipientes contendo trechos das escrituras que os judeus usam junto ao corpo. Samuel, o profeta do Antigo Testamento, conclamou os israelitas a colocarem de lado seus falsos deuses e servirem somente ao Senhor Deus. O povo atendeu e, esperando um ataque dos filisteus, pediu que Samuel orasse para que Deus os protegesse. Ou seja, mesmo Samuel tendo falado para eles que falava com Deus e que eles tinham que falar com Deus, orar pedindo para Deus e não para deuses feitos pelo homem, eles ainda não tinham assim um conhecimento como deveriam ter para poder falar com Deus, orar pedindo as coisas a Deus. Então, a fim de honrar a provisão divina, os israelitas constituíram uma tradição. Samuel deu a uma pedra o nome de Ebenezer, na literatura, a pedra do auxílio, para lembrar os israelitas e as gerações futuras daquilo que Deus havia feito por seu povo, depois de se arrependerem e voltarem para ele. Todo o calendário litúrgico, que varia de uma denominação para outra, com seus dias santos, comemorações do Advento, Natal, Dia de Reis, Quaresma, Páscoa e Pentecostes, representam uma sequência de tradições instituídas pela Igreja primitiva como meio de relacionar a fé em Deus com a vida e as atividades diárias. Evidentemente, muitas famílias, comunidades e igrejas desenvolveram suas próprias tradições ao longo do tempo para comemorar acontecimentos especiais, como o aniversário de instituições e pessoas. As Escrituras não se opõem a essas tradições, desde que não desviem a atenção do relacionamento de concerto com o Senhor, que o Senhor deseja manter com seu povo. As tradições servem para nos lembrar quem Deus é e para onde Ele está nos conduzindo. São parte importante da fé judaico-cristã e, ao serem observadas, nos aproximam de uma compreensão maior daquilo que Deus tem feito por nós e deseja realizar por nosso intermédio. Então, falando um pouquinho sobre as tradições, é o que acabei de ler aqui. Então, assim, as tradições é aquilo que nós aprendemos de pai para filho, de filho para
de pai, de avô para os netos e assim por diante. Então essas tradições elas vêm se carregando, só que muitas vezes o que acontece? De uma geração para outra pode-se haver mudanças, porque vejam, desde de antes de Cristo, as famílias, cada família tem uma maneira, uma cultura, tem uma maneira de se trajar, uma maneira de se vestir, uma maneira de se comunicar com as pessoas, uma maneira de fazer as suas festas. São as tradições familiares, são as tradições de determinados povos. E essas tradições, às vezes, vão sofrendo, com o tempo, elas vão sofrendo alterações. Né? E muitas vezes é o que nós vemos aqui na Bíblia, quando você lê o Antigo Testamento, que algumas coisas que estão lá atrás, nós vemos hoje ainda nas nossas casas, como é o que eu acabei de ler aqui, sobre os dias santos, as comemorações do Advento, do Natal, Dia de Reis, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, entre outras. Então, vai passando de uma geração para outra, né? E assim como as famílias vão se juntando ou vão se separando, uma vai para um país, outra vai para outro, lá se juntam com outras famílias, vão se modificando e a cultura vai sendo agregada, né? Então as tradições elas são alteradas, tá? Preservar a sua herança, ela é preservada sim, lá na raiz de determinado evento tem uma raiz, tem uma herança do passado, mas sempre tem alterações. Com certeza hoje as famílias não comemoram o Natal como era comemorado há 100 anos atrás e assim por diante, se formos voltar lá atrás no passado. Ok? Continuando aqui. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Vejam, eles não tinham um rei, eles tinham Samuel, que era um profeta, que os orientava e que passou para que seus filhos fossem os juízes de algumas decisões, que infelizmente eles não fizeram como deveria. Então o povo pediu um rei. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Ou seja, Deus ficou triste com os israelenses. Por quê? Porque eles estavam desprezando a Deus e querendo que um rei, um ser humano como outro qualquer, fosse o rei sobre eles. Eles ainda não tinham noção de quem era Deus. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para Samuel? Que o povo, além de rejeitar a Deus, fizeram deuses, né? Serviram a outros deuses e estavam rejeitando também ao próprio Samuel. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Ou seja, explica para esse povo o que o rei vai fazer com eles, para que eles saibam exatamente o que pode acontecer com eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. O costume, a tradição, que é o que eu expliquei para vocês há pouco tempo atrás. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros,
para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de militares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ou seja, ele está explicando para o povo o que o rei vai fazer com suas famílias. Vai usar seus filhos, suas filhas, vocês vão trabalhar para o rei, vão fazer o que o rei determinar. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Ou seja, vai tirar tudo de vocês, né? Porque a monarquia é isso. O rei e a rainha são donos de tudo. E os vassalos, que é o povo, têm que trabalhar para pagar altos impostos e têm apenas que sobreviver. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará ao seu trabalho. Ou seja, quem tinha ali empregados e filhos jovens, empregados e animais para poder trabalhar, arar a terra, cuidar dos seus da sua vinha, da sua plantação, estes serviriam ao rei e não mais aquele que era o patrão daquelas pessoas ou dono daqueles animais. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então aqui está deixando claramente, dizimará, ou seja, vai recolher uma parte do que você ganhar, certo? E vocês vão servir de criados para os reis. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Eles queriam um rei a qualquer custo. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Olha só, eles achavam que o rei ia sair na frente fazendo as guerras deles, né? Mas, na verdade, o que o rei faz? Pega os seus filhos, pega seus criados, coloca no exército para lutar e ele fica lá no trono, bonitinho, esperando a guerra acabar. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Deus, ele era o rei de Israel, que guiava, protegia e cuidava de sua nação escolhida. Mas o povo seguiu pelo próprio caminho e desobedeceu ao Senhor. Deus disciplinou seus filhos por meio da opressão de outras nações. Porém, Israel pensou estar sofrendo derrotas por não ter um rei humano, visível. Como profeta e sacerdote, Samuel voltou os olhos do povo repetidamente para Deus, seu rei, seu verdadeiro rei. E, ao mesmo tempo, viveu como modelo de reverência e de obediência a Deus. Quando Samuel ficou idoso, colocou seus filhos como juízes sobre Israel, mas eles se desviaram de seus caminhos retos. Ter um governante humano não era algo errado em si mesmo, pois Deus já havia prometido um rei, e por meio de Moisés havia prescrito como ele devia se comportar. Até a mãe piedosa de Samuel profetizou que o Senhor dará força ao seu rei,
mas o povo desejava o regime monárquico. Tá? Então, o povo desejava o regime monárquico pelo motivo errado. Queriam imitar as outras nações e ter um rei para lutar adiante de seu exército, mesmo depois de Samuel ter advertido sobre o modo como o monarca os trataria. Com impostos, trabalhos forçados, serviço militar. Paradoxalmente, o verdadeiro rei de Israel desejava atender a esse pedido. Quando as dificuldades aumentassem, o povo não tardaria em perceber seu erro. Aí no capítulo 8, versículo 6, logo em seguida, um exemplo do modo como Samuel conversava com Deus. Preocupado porque o povo estava exigindo um rei, Samuel falou com o Senhor e, ao receber uma resposta, soube o que devia dizer ao povo. A recusa do povo em ouvir sua insistência em exigir um rei entristeceram Samuel, de modo que ele voltou a conversar com o Senhor e recebeu uma resposta que lhe permitiu atender o pedido. Ao longo de todo esse processo, Samuel mostrou que a oração é a chave para um ministério eficaz. Então, quem tem aí seu ministério para com Deus, a oração é tudo. Oração e jejum, né? É fundamental para que você consiga falar com Deus, para que você consiga atingir os seus objetivos. Porque, na verdade, tudo que nós conseguimos fazer nesse mundo, nessa terra, é por intermédio de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta você ficar sentado, olhando para o céu e pedindo para Deus te dar as coisas, porque Ele não vai te dar o peixe pronto. Ele vai te dar a vara e o anzol para você pescar o seu peixe. Então, você tem que correr atrás. Mas você tem que orar, você tem que jejuar. Você tem que servir a Deus. E aí, você vai atrás. Se você quer um trabalho melhor, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que se preparar. Se você quer ter uma casa melhor, você vai ter que trabalhar muito para conseguir conquistar uma casa melhor. Se quer um carro melhor do que o que você tem, você vai ter que trabalhar mais para poder conquistar um carro melhor. Então é assim que a gente consegue as coisas. E sempre orando, jejuando, falando com Deus, orando todos os dias. E aí Deus vai te mostrando o caminho. O fardo fica mais leve. Por isso que quando Jesus veio, ele disse que o jugo dele era leve, né? Então, nós temos que colocar Deus sobre todas as coisas e seguir nosso caminho, lutando, trabalhando, fazendo as coisas, estudando, nos preparando, educando nossos filhos, cuidando bem da nossa família, e é isso que nós temos que fazer. Tá bom, irmãos? Que todos que ouvirem essa leitura recebam paz, recebam saúde, recebam harmonia, recebam calma, recebam orientação divina para todos os seus problemas, dores e aflições. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. Amém.